Sejam bem-vindos à segunda e última noite do Debacon 2026. Hoje discutiremos o tema Cancelamento, Justiça Social, o Tribunal da Internet. A cultura do cancelamento tornou-se um dos fenômenos mais temidos da comunicação contemporânea. Ao mesmo tempo em que é vista por alguns como forma de responsabilização social, também desperta questionamentos sobre a intolerância, julgamentos públicos, liberdade de expressão e os limites das interações nas plataformas digitais. Nesta noite, o objetivo é promover uma reflexão sobre esses desafios e incentivar um diálogo fundamentado em diferentes perspectivas, com os debatedores convidados. Gilmar Evandro, graduado em Filosofia, doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, que desenvolve pesquisas temáticas relacionadas à ciência e à tecnologia. Cláudio Andrade possui graduação em Filosofia, doutor em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista e que tem experiência nas áreas de História Política, História Institucional, Memorial e Patrimonial, Memória de Personalidades e Pessoas que se destacaram na vida pública e privada. Andressa Collodi, graduada em Serviço Social e Direito, doutora em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que investiga a violência política, permissibilidade violenta e as formas de resistência das classes subalternas. E como mediador e debatedor, André Justus, graduado em Publicidade e Jornalismo, doutor em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná, pesquisa em Comunicação Visual, Memória, Fotografia e História. Agradecemos a presença dos nossos convidados e todos que prestigiam este evento. Vivemos em um momento importante para o fortalecimento do diálogo democrático, do respeito à diversidade de ideias e da construção coletiva de conhecimento. É nesse espírito que realizamos esse encontro. Informamos também que estamos no período de defesa eleitoral, no qual a legislação eleitoral estabelece restrições específicas para agentes públicos e para a realização de atos de publicidade institucional. Por se tratar de uma universidade pública, a Unicentro observa rigorosamente essas normas. Assim, solicitamos a gentileza de que, durante a realização deste evento, sejam evitadas manifestações de caráter político partidário, contribuindo para que as atividades transcorram em conformidade com a legislação vigente e com respeito a todos os participantes. Esse debate é um espaço de diálogo e de construção coletiva do conhecimento. O público está convidado a participar por meio do QR Code projetado no telão, enviando perguntas aos debatedores. Também estará disponível o QR Code para registro de presença e emissão de certificados desta noite. Obrigado pela participação e um excelente Debacon. Som. E o freio. Gente, boa noite a todo mundo, boa noite a todos, né, o pessoal que vocês que vieram a prestigiar aqui o nosso evento, boa noite aos convidados, professores, né, muito bom estar aqui. E já começo, né, compartilhando o que eu compartilhei de bastidores aqui com os outros professores, que, na verdade, é muito legal ser convidado aqui para o Debacon, porque em 2014 era a minha turma que estava organizando, junto com o professor Francismar, o primeiro Debacon na Unicentro. Né, brinquei com eles, o Bom Filho e a Casa Torna, e que legal, então eu agradeço, né, aos alunos de jornalismo, de publicidade, ao professor Francis também, pelo convite, porque é muito legal a gente voltar, né, o evento estar acontecendo, né, e fazer parte desse evento também que, né, que tem uma proposta de diálogo, de debate, e que lugar melhor para isso do que a nossa universidade, né? Então, fico muito feliz com o convite, né? Agradeço. E aquela história, né? A gente está aí para falar sobre um dos fenômenos mais complexos aí que a gente tem na contemporaneidade, que é o cancelamento, né? Não vamos enrolar muito antes que a gente comece a ser cancelado aqui pela demora também, né? Mas a gente vive num cenário de multitele-interatividade, né? Onde espectadores se tornam juízes em tempo real, a todo momento, porque a gente está 24 horas conectado.
correto? Então, mas o que realmente a gente está julgando, né? E a que custo a gente está julgando, né? As coisas que estão acontecendo nesse mundo contemporâneo. Eu agradeço novamente, né, aos professores que estão aqui para compor. Então, vamos começar de um jeito introdutório aí, né, para a gente pensar de um jeito mais leve, mas queria saber de vocês, né, convidados, se a gente consegue pensar se existe um cancelamento que a gente chamaria de justo, né? Existe um cancelamento justo que a gente pode pensar nessa ideia de, né, um cancelamento aceitável em si? Vou passar aqui. Posso começar com você, professor Andressa? Então... Então, para começar os trabalhos, eu quero agradecer muito o convite e dizer que eu sou uma pessoa curiosa. Por ser curiosa, eu aceitei o convite do Acácio, porque eu tinha ouvido falar do evento, mas eu não entendia muito bem a dinâmica. E o Acácio me explicou, então, como que funcionava. E eu aceitei porque eu gostaria muito de ouvir as pessoas sobre isso. Então, hoje eu vou fazer aqui algumas considerações que são mesmo alguns pitacos sobre o tema, mas que o convite me levou a parar para pensar um pouco e foi muito interessante. Então, quero agradecer também, porque o convite, além de eu ser uma curiosa e poder estar aqui com vocês hoje, me levou a pensar um pouco sobre esses aspectos que eu também considero que são aspectos relevantes e dialogam muito com questões que a gente tem aí estudado e tem discutido em sala de aula. Então, eu tomei a liberdade de fazer algumas anotações sobre isso, porque essa semana eu tive uma perda familiar bastante importante e eu me desorganizei um pouco em razão disso, né? Então, eu defini que para eu poder participar hoje e cumprir o meu combinado, eu faria, então, algumas anotações aqui, vou acompanhar algumas coisas que eu pontuei no caderno aqui. Mas, com relação à pergunta que o professor André fez, né, existe cancelamento justo? Eu fiquei horas pensando sobre isso. Porque você participa da rede social, você utiliza, você ouve falar sobre, e aí eu pensei, e o que eu penso sobre isso? Eu já acompanhei algumas situações de cancelamento, mas como eu penso essa situação, como que eu racionalizo isso? E aí eu cheguei a um entendimento que depende. Para mim, então, depende. Na minha análise, o cancelamento ele pode sim conter alguns elementos muito importantes de serem analisados, como foi mencionado aqui, da intolerância, do desrespeito, da exposição pública, do desgaste de imagens, do atravessamento na história de vida dessas pessoas. Mas também existe, do meu ponto de vista, um elemento importante no uso dessa estratégia que passa pela mobilização de sujeitos diante de situações que desumanizam o outro. Me parece que quando essa estratégia ela é usada para colocar, tornar pública posições de pessoas públicas que necessariamente têm responsabilidades pela função que exercem ou pelo nível de influência que essas pessoas exercem, seria uma estratégia interessante. Mas uma estratégia interessante em que circunstância? Quando há uma declaração tácita de ódio e de subalternização do outro. E isso não quer dizer que a gente vai se tornar hipervigilante no sentido de a todo momento estarmos atentos se as pessoas cometem ou não algum tipo de erro. Não seria possível, porque somos todos pessoas e pessoas são falíveis, absolutamente falíveis. Mas, do meu ponto de vista, tem um critério ético que é no sentido de pensar essa estratégia no conjunto também articulado com outras ações para que dê visibilidade ao nível de desumanização que se opera por meio de declarações públicas na qual deliberadamente se subalterniza o outro. Então, do meu ponto de vista, o meu depende seria baseado nesse critério. Eles têm um microfone. Tem um do lado deles. Eles vão ficar aqui. Isso. Só ligar aí, professor. Vocês querem tirar para o ímpar? Vamos lá, professor.
ver se deu certo. Ok. Boa noite a todos. Também, da mesma forma que a professora agradeceu, agradeço o Francismar pela segunda vez participando desse evento. Anos atrás, né? Bastante tempo atrás já tivemos uma participação. E estar ao lado do meu colega de departamento, o Gilmar, e a minha colega também aqui de Serviço Social, Andressa, há muito tempo, né? É muito bom. E com esse público que a gente sempre ouve falar bem, com certeza tem muita ressonância. Então, Francismar, obrigado pelo convite. Estar aqui também sendo mediado por um ex-aluno é algo muito agradável, André. Fico muito feliz com a sua presença na universidade. Como eu sou da área da filosofia e da filosofia política e da filosofia política contemporânea, há alguns autores que divergem, né, sobre a questão apresentada, né? Todavia, a filosofia vive de conflito mesmo, né? Ela morreu quando chegou a um consenso, né? Nem precisava dizer isso para vocês, né? Segundo os Nietzscheanos, os Heideggerianos, os Sartreanos e os Foucaultianos, Sócrates, Platão e Aristóteles mataram a filosofia quando chegaram a um acordo de que só existia o sensível e o inteligível. Então, a filosofia vive da dialética. E a dialética, como o próprio nome diz, ela abre pontos positivos e pontos negativos. E, de fato, eu corroboro aqui com o argumento da professora, existem coisas positivas e existem muitas coisas negativas. Poucas coisas positivas, mas elas existem e a gente precisa considerar. Por conta da morosidade da justiça, da leniência, da burocracia excessiva e de muitos injustos falando de justiça. E aí as pessoas, nessa onda de horizontalidade, porque é um fenômeno, né, de que não existe mais a verticalidade, a autoridade hoje e a hierarquia são reinterpretadas, né? As pessoas, no sentido de se imunizar pela sua vulnerabilidade, por conviverem com pessoas tóxicas que possuem condutas impróprias, inadequadas e não escondem esse ódio, né? Muitas pessoas são levadas a tomar uma atitude como esta, né? Então, dialeticamente falando, lembrando aí Walter Benjamin, existem pontos positivos e pontos negativos. Há países diferentes do que o Brasil, né? Por conta de que a justiça ela opera de uma forma diferente. Mas, no nosso caso, em especial, as pessoas tomam essa atitude como sobrevivência, né? Para ter um ambiente um pouco melhor, né? Até porque o tempo público e o tempo privado tem muita diferença, né? Nem precisava falar, por exemplo, dessas medidas protetivas, né? Se você for esperar uma medida protetiva, você morre, né? Você vai, tá bom, o juiz deu uma medida protetiva, mas assim, nós vivemos num ambiente onde não há controle, né? Então, muitas pessoas cancelam autoridades, pessoas que têm o poder de influenciar, né? Jogadores de futebol, artistas, pessoas que são olimpianos, né? Porque o padrão de conduta piora o ambiente mundial, né? Desumaniza. Agora, tem um lado negativo, né? Com certeza, né? E como eu sou habermasiano também, Habermas diz, olha, o importante é argumentar. Vamos argumentar. Se argumenta de lá, eu argumento de cá. Vamos debater. Você grita dali, eu grito daqui.
Habermas acredita que uma constituição, que uma normatização pode melhorar o mundo, né? Na esfera pública. Então, Habermas, por exemplo, não advoga em favor do cancelamento, né? Ele advoga em favor da liberdade de expressão, tá? Mesmo que às vezes atinja a dignidade humana, tá? Porque tem elementos que você defende a liberdade de expressão, eu sou um deles, mas eu trabalho muito com a equidade, né? E o equilíbrio, né? E o razoável, né? Que mexe com a dignidade humana. Tá? Então, a resposta à sua pergunta é dialeticamente. Existem vantagens e desvantagens, benefícios e malefícios, né? É claro que pesos maiores e pesos menores, né? No debate aqui a gente pode continuar depois. Professor Gilmar, agora eu quero saber de você, né, se você concorda com o professor Cláudio, com a professora Andressa aqui, se você realmente, né, você concorda com os apontamentos dele aí, que existe, né, um lado e outro. Poxa, boa noite. Primeiramente agradeço, então, ao André, aos colegas do Cláudio e Andressa, e já me joga para os leões, né? Já. Eu quero saber se eu concordo em relação a isso. Então, parabenizar o Francismar e todo o curso, o departamento do DEX, pelas iniciativas. Sempre sai coisa muito legal do DEX, assim, eu fico suspeito de dizer, porque sou fã do trabalho de vocês. Mas, assim, eu acho que tem pontos bastante interessantes levantados, tanto pela Andressa quanto pelo Cláudio, que é justamente o que significa cancelar? Cancelar é só deixar de seguir? Eu cancelo quem eu cancelo? Eu cancelo a pessoa, eu cancelo uma postagem, eu cancelo... o que é o ato de cancelar? Vou cancelar o Cláudio... Tá, mas e daí? Eu cancelo a rede social, Cláudio, e depois eu encontro o Cláudio pelos corredores. E aí, Cláudio, como é que tá? Como é que foi o Coringão ontem? Ganhou, perdeu? Ou seja, o que significa cancelar? Ou seja, até que ponto que a gente pode dizer que eu cancelei? Porque o ato de cancelar, teoricamente, é um vocabulário novo que as TICs, principalmente, elas começaram a adotar como sendo um sinal de repúdio, de rejeição, de julgamento, um tanto quanto negativo, em relação àqueles pontos. Então, primeiro, o que significa cancelar? Essa é uma pergunta que parece banal, mas para nós da filosofia, e nós somos um tanto quanto chatos em relação a isso, nós queremos saber, tá, o que significa cancelar? Por quê? Eu cancelei a Virgínia, cancelei o Vini Júnior, cancelei o árbitro, cancelei tal e tal pessoa. Tá, o que significa isso? Para depois, sim, a gente falar de uma possível ideia de justiça. Ou seja, mas é possível a gente fazer a associação entre cancelamento e justiça? Ou seja, justiça, a gente sabe que existem ações justas. Nós, por mais que sejamos pessoas, a gente pode cometer atos injustos. Então, nós seremos cancelados e agora que eu cometi um deslize, que cometi um erro, agora eu serei cancelado e condenado pelo resto da minha vida. As pessoas vão passar por mim e virar o rosto e dizer, você está cancelado. Ou seja, é preciso refletir, digamos assim, até que ponto, em que medida a gente pode considerar essas questões. Então, isso tem uma relação imediata, intensa, com o nosso dia a dia. Ou seja, poderíamos cancelar atos e ações, poderíamos cancelar pessoas, poderíamos cancelar instituições, poderíamos cancelar, por exemplo, vamos cancelar a Unicentro, vamos cancelar este ou aquele departamento. Ou seja, são questões que envolvem e que demandam, digamos assim, uma série de reflexões. Em relação a isso, eu tendo a concordar tanto com o Cláudio quanto a professora Andressa, que quando a gente fala em tecnologia, em meios de comunicação, em tudo isso, a gente precisa partir do pressuposto de que elas são ambíguas. Ou seja, há elementos que são positivos, sim, é uma forma legítima, e quando você fala em cancelar, muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás e ver qual é a legitimidade desses canceladores, se é uma decisão que foi tomada por livre-arbítrio, pensada, refletida, ou é um ato reativo, um tanto quanto instintivo. Vi aquela postagem, não gostei, cancelei.
Ou seja, teve esse processo de reflexão, teve esse processo de amadurecimento, teve esse processo natural. Por quê? Porque a ideia de justiça é um conceito um tanto quanto tradicional e que vem lá dos primórdios da civilização. Ou seja, nós sempre procuramos fazer o quê? Ações que fossem consideradas justas. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. E viver em sociedade, ela demanda algumas noções de justiça. Claro que o conceito de justiça ele é um tanto quanto polissêmico, tem diferentes teses que podem ser invocadas para dizer se determinado ato, determinada ação é justa. Aí nós podemos falar de justiça social, nós podemos falar de uma série de outros elementos. Mas eu vou permanecer em cima do muro em relação à pergunta do André, ou seja, se eu concordo ou discordo da posição da professora Andressa e do professor Cláudio, eu acho que ainda é cedo para eu tomar uma decisão. Vou me manter cético em relação a isso e talvez no final do debate eu possa ter uma posição um pouquinho mais elaborada. Perfeito, professores. Vamos ver como que vai desenvolver, né? Para que caminho a gente vai... Quem que a gente vai cancelar aqui? Será que a gente vai ser cancelado? Eu brinquei, né? Tem o Leandro do 4º ano de jornalismo ali. E hoje, supostamente, eu estou sendo cancelado pelo 4º ano de jornalismo porque eu subi as notas deles, né? Nessa quarta-feira. Então, eu já estou sofrendo um cancelamento, supostamente, né? Segundo a perspectiva dos meus alunos, professor. Então, é engraçado a gente pensar também como cancelamento em si, tudo virou, né? Cancelável, né? Então, qualquer coisa pode ser cancelado e é muito legal quando vocês trazem essa reflexão de, mas o que é o cancelar? Né? Existe uma ordem? Para eu cancelar alguém, como é que funciona? Primeiro eu tenho que ver isso, depois aquilo, então é interessante a gente pensar como se tornou algo completamente banal, né? Então, assim, por isso que a todo momento a gente ouve, né, alguns relatos, já fulano está sendo cancelado, ciclano. O professor Cláudio lembrou, né, da Copa, né? Pô, os jogadores estão sendo cancelados, não sei o quê, né? Então, é interessante a gente, por isso que é uma temática excelente, né, para a gente pensar nesse universo que a gente está inserido hoje do cancelamento. Para a gente dar seguimento aqui à nossa conversa, eu separei em 3 blocos e eu queria começar a gente pensando sobre essa ideia de tecnologia e urgência, porque vocês sabem, né, que em pleno 2026 tudo é para ontem, tudo está acontecendo a todo momento, né? Então, nesse primeiro bloco aqui com vocês, eu queria dizer que a gente vive hoje uma aceleração extrema da informação, né? A gente está 24 horas conectado, a gente recebe informação a todo momento, seja informação boa, de qualidade ou ruim, que tem muita coisa também, né? E aí a gente entra nas redes sociais com o algoritmo, que é o grande medo aí, hoje, tanto dos publicitários quanto dos jornalistas, né? E de qualquer usuário de uma rede social, né? O algoritmo das redes sociais, ele foi desenhado para engajar e hoje também, né, para monetizar, principalmente. E a gente sabe que a indignação é um dos sentimentos que mais gera cliques também, né? Que viraliza muito fácil, né? A gente se indignar com algo, a gente se reconhecer naquilo e acabar gerando engajamento. Diante disso, posso começar com você, professor Cláudio, aqui? Pode. Eu já pergunto, né? O algoritmo das redes sociais, ele atua como um incentivador, né, da cultura do ódio, amplificando julgamentos precipitados antes que qualquer apuração jornalística ou gestão de crise possa ser feita. Você acha que, né, esse algoritmo das redes ele atua como incentivador dessa cultura do ódio? Porque a gente associa, né, essa questão do cancelamento com essa cultura que a gente fala muito também, né, nesses tempos contemporâneos que a gente vive. Então, André, o Carl Ginzburg, bem no passado, um historiador prestigiado da Itália, falava que no passado havia o idiota da aldeia. As aldeias, né, tinham os seus idiotas. No mundo mais próximo da gente, tinha o idiota do bar, do boteco. Bebe um pouco e fala um monte de bobagem, né? Inconsequente, né? E aí agora tem o idiota das redes. Quem denunciou o idiota das redes, né, há pouquíssimo tempo foi o Umberto Eco, um pouco antes de falecer, falando do perigo desse protagonista de enxame que segue, tem o dedo violento, né, com as redes sociais. E nas redes sociais ele é um gigante.
mas ele nunca foi na Câmara Municipal, nunca foi na Assembleia Legislativa, nunca foi no Congresso, nunca foi na praça se engajar num movimento X, Y, Z. E eu, quando vou falar com os meus alunos, eu digo para eles que o sonho de qualquer professor, tentando entender o seu aluno e as suas motivações, era ter acesso ao seu Gmail, né? Aí você tendo acesso ao Gmail de alguém, você consegue identificar as suas motivações, seus interesses, seus desejos, né? O que o Foucault vai chamar de conduzir a conduta do outro. Quem tem poder? Quem conduz a conduta do outro. E quem é que tem mais poder hoje? O algoritmo, a inteligência artificial. Por várias razões, né? As pessoas se submetem a essas facilitações, né? Então, quando o Habermas diz que os intelectuais estão em extinção, é porque não tem mais leitores. Não tem mais leitores, consequentemente, os intelectuais vão desaparecer, né? Porque as pessoas preferem coisas rápidas, né? Antigamente ia no Google, né? Rapidamente, né? No nosso tempo, né, Gilmar, e no meu tempo, ia na enciclopédia, né, a Barça, e etc. e tal. Mas hoje as pessoas, pela facilidade, né, vão ali rapidamente e se submetem. Então, o Agamben chama isso de dispositivo, os inúmeros dispositivos que nos dominam. Então, a grande sacada é que a gente possa se tornar menos capturável, porque a gente é facilmente capturável por esses inúmeros dispositivos de dominação. Um deles é o algoritmo, por exemplo, né? Então, quem é que tem poder hoje sobre a massa? São os robozinhos, né? Que são contratados aí para exercer a influência sobre as pessoas, né? Para conduzir a conduta dos outros, né? Então, é um poder imperativo que se impõe e é um poder invisível. Diria, André, que esse poder do algoritmo é muito maior do que o poder do mercado. Eu sei que o poder do mercado é um poder invisível, né? As pessoas dizem, olha, o mercado está nervoso, né? Então, o algoritmo é um poder invisível que controla, como dizia Foucault, no passado controlava-se fisicamente, agora controla-se subjetividades, mentalidades. Tanto que ele vai falar de governamentalidade, né? A mentalidade daqueles que dirigem, porque governar é dirigir. E quem me dirige hoje, né? Claro, eu tento ser menos capturável, eu, Cláudio, mas mesmo assim ainda eu sou um pouco capturável. Agora, a grande parte da população que não consegue fazer leituras corretas, interpretativas e reinterpretativas, né, dentro da área da hermenêutica, da semântica e da semiótica, da análise discursiva, eles se submetem mais facilmente, né? Então, o poder hoje dos algoritmos é alguma coisa assim que precisa ser pensada de uma forma que tenha atingido a saúde mental das pessoas. Era o que continha. Professor Gilmar, aproveitando aqui já, né, essa fala do professor Cláudio, né, como que é para você, assim, enquanto usuário, porque você também está conectado, né, é difícil alguém não estar conectado nos dias atuais, mas e como que você percebe também, né, essa perspectiva dos algoritmos com as redes, com o digital e com a tua vivência nas redes também? Boa pergunta. Ele não alivia, né? Mas, acima de tudo, algoritmos são o quê? Algoritmos são mecanismos desenvolvidos por pessoas. Eu sou ainda um tanto quanto cético quando que diz os algoritmos estão dominando o mundo. Os algoritmos podem estar dominando o mundo, mas os algoritmos são produzidos por pessoas, por conglomerados, por grupos que detêm o poder, que detêm o interesse. Os algoritmos, por si só, eles são incapazes, digamos assim, de exercer qualquer tipo de dominação. Então, há uma ideia de poder, há uma certa ideologia por detrás que diz, olha, vamos concentrar esse debate a partir do quê? A partir de um conjunto
conjunto de fatos e fenômenos. Assim, não é porque a gente pertence à academia que a gente não é invadido pelo uso, digamos assim, dessas novas tecnologias. Elas estão aí, elas nos desafiam constantemente, seja no momento de você preparar uma aula, seja no nível de informações que chegam até a gente, seja nos cuidados que a gente precisa de coletar as boas informações, os bons dados para poder ter um conhecimento confiável. Então, é uma luta quase que diária de você pensar, tentar enfrentar tudo isso que chega dizendo, tá, o que eu estou pensando diante de tudo isso? Digamos assim, dessa mega bolha. Porque a gente pode falar, os outros estão na bolha, mas eu não estou numa bolha. Ou seja, a bolha afeta só os outros, eu sou esse alecrim dourado aqui que consegue ter essa visão privilegiada, essa visão epistêmica que conhece o mundo exatamente como que ele é. Ou seja, é preciso ter cuidado, digamos assim, essa autocrítica de, sim, a tecnologia ela não é neutra, a tecnologia ela é desenvolvida por uma série de pessoas, ela impulsiona respostas simples, imediatistas, altera a nossa noção de tempo e de espaço, sem sombra de dúvidas. Hoje, todos nós pensamos que temos menos tempo, mas estamos cada vez mais conectados, ou estamos hiper conectados. Eu até estou orientando um trabalho agora que é sobre o direito da desconexão, ou seja, de você poder trabalhar e não precisar estar diretamente conectado, respondendo WhatsApp, respondendo e-mails, ou seja, tudo isso nos afeta. Então, é importante a gente saber que a tecnologia ela está aí, mas ao mesmo tempo tem uma série de forças, como o professor Cláudio falava, muitas vezes invisíveis, que nos tentam fazer o quê? Direcionar não apenas nossas leituras, aquilo que a gente assiste ou aquilo que a gente vê, mas é a nossa própria visão de mundo, nossa própria concepção de mundo. E isso, não sendo tecnofóbico, isso pode ser o quê? Pode ser muito, muito cruel para uma noção, digamos assim, que a gente pensa de uma sociedade cada vez melhor, mais esclarecida, mais participativa. Então, seria mais ou menos isso, André, que eu poderia falar nesse momento. Eu já sou a favor aí dessa desconexão aí, vamos criar essa dinâmica, porque é isso, né? Por exemplo, a gente em sala de aula, a gente também, né, se a gente não cria um limite para isso, a gente está atendendo aluno 11 horas da noite, 10 horas da noite, né? E a gente não desconecta. Porque daí o celular também, né, o aparelho tecnológico em si, o que for, ele também meio que dá a sensação que a gente tem que ter essa obrigatoriedade de estar sempre conectado, de responder rápido. Professor Andrés, por que você não me respondeu? Né? Nossa, que demora. Mas... às vezes alguém pode até cancelar você por não responder o WhatsApp na hora, de imediato, e coisa assim. Você passa 1, 2 dias, você visualiza a mensagem e você não responde, não é porque você não quis, é porque acabou passando batida e coisa. Daí depois você diz, cara, por que você não me respondeu? Olha, desculpa, mas aconteceu, ou seja, não foi intencional, não foi um ato deliberado, digamos assim, que eu não quis te responder. Acabou passando. Então, a tecnologia ela responde um monte de problemas, mas ao mesmo tempo ela cria, ela desperta, digamos assim, outros problemas que talvez as respostas anteriores, as estratégias anteriores que a gente tinha para tentar solucioná-los não foram adequadas, não foram bem, não são mais, não podem ser repetidas com esses novos problemas que se apresentam. Perfeito. Professora Andressa, vou passar para você agora aqui. O professor Cláudio falou ali, né, que ele tem nem tudo atinge ele ali, né, ele consegue escapar de algumas coisas. O professor falou da desconexão ali e pergunto como que você agora, né, como que você está fazendo para escapar um pouco disso e como que você percebe esse fenômeno também, né, desses algoritmos nas redes sociais, porque eu que nem eu comentei no início, de fato, a indignação ela gera uma comoção no digital, né? E que é lógico, a gente sabe, todo mundo aqui, né, acredito que a grande maioria tem redes sociais, então conforme as pessoas curtem, comentam, compartilham, aquilo vai se multiplicando, né, e mais pessoas vão entrando naquele novelo ali, vai embolando. Como que você percebe todo esse fenômeno e já que cada um deu falou o que tem feito ultimamente com as suas redes, como que você tem escapado ou sobrevivido também a esse fenômeno aí?
Então, é muito interessante olhar para isso também a partir da perspectiva da dialética, como o professor colocou aqui, como elemento da contradição. Apesar de ser um espaço que eu considero e concordo muito com a argumentação do professor Gilmar, quando ele disse que tem uma dimensão econômica e tem uma dimensão, aí queria acrescentar uma dimensão política nesse processo. Dimensão econômica, porque o cancelamento é um elemento dentro de um ecossistema de funcionamento das redes que funcionam a partir de uma lógica do algoritmo. Mas essa lógica é uma lógica construída e articulada no contexto das grandes corporações, que são chamadas aí como Big Techs. E essas grandes corporações, elas não se inserem, não constroem essa sistemática de uma perspectiva neutra, até porque essa perspectiva ela não existe para nenhum sujeito. Nós, como sujeitos do mundo, nos inserimos sempre de algum lugar para alguma coisa. E ainda que não seja consciente, nós sempre mobilizamos uma visão de mundo, um jeito de estar no mundo, então sempre há uma inserção que não vai ser, não é possível que seja neutra, né? Então esse é um aspecto muito importante para a gente até pensar como a gente se insere nesse espaço. Quando eu falei aqui em defesa do uso da estratégia do cancelamento e disse depende, e falei que eu entendia que tinha um critério ético para a mobilização dessa ferramenta, é porque eu estou partindo do pressuposto que há uma possibilidade de contraponto ao poder. Então, como eu penso a minha inserção e como eu penso a inserção da sociedade? Penso que é um espaço a ser disputado, sim. Não disputamos nas mesmas condições. Pelo contrário, porque o controle do algoritmo se dá no contexto dessas grandes corporações e hoje essas grandes corporações se articulam principalmente com a articulação internacional e também nacional com evidências explícitas no contexto brasileiro com a extrema-direita, que aqui no Brasil a gente já não consegue mais discernir, né, na minha análise, o que é direita e o que é extrema-direita, pelo nível de radicalização. Essa combinação entre a dimensão econômica e política é algo de um grau, de um nível de dominação e de exploração muito grande. Então, a nossa inserção, claro que é uma inserção muito mais marginal, porque para você competir com a própria dinâmica da definição de um algoritmo, você propagar um contraponto, você cancelar alguém até que alguém ou alguma situação se torne pública e viralize, isso é uma coisa ínfima, muito pequena, perto da possibilidade que essas grandes corporações têm. E eu acho que esse é uma das grandes questões questões do nosso tempo, que a gente tem vivido e se insere nesse processo, e a gente vai precisar lidar com isso e com os seus desdobramentos em todos os espaços, né? Aqui na universidade, por exemplo, a gente tem as contas vinculadas a um determinado servidor, tem uma assinatura, não é só aqui, nos institutos federais também. A Fiocruz, por exemplo, tem base de dados de pesquisas vinculadas a esses servidores. Você vai ter o próprio SUS operando a partir desses mesmos servidores, e que são servidores que se constituem e lucram a partir de uma mesma lógica de desumanização e de destruição de pessoas, como o que a gente tem assistido aí. No ano passado, pelo que eu observei, aí eu fui dar uma olhada nessa informação, a Meta, que é uma das grandes corporações aí, que é onde está abrigado o Instagram, eles tiveram um lucro de 10% do total, né, de bilhões. Eu cheguei a anotar aqui o valor, eu vou olhar para poder falar certinho, mas o 10% do lucro que eles
obtiveram, que corresponde a 17 bilhões, eles obtiveram por meio de processos de destruição e desumanização, que passa pela propagação do racismo, da misoginia, da xenofobia, que passa pela apologia ao nazismo, né, ao fascismo. Então, esses aspectos estão nos dizendo que a nossa inserção é um contraponto pequeno, mas ainda é um contraponto. Eu prefiro ainda olhar para esse espaço como um aparelho privado de hegemonia, no qual a gente pode também construir pequenas rupturas, ainda que pequenas, mas rupturas, abrir caminho e exigir que essa relação ela tenha minimamente uma regulação que aponte para uma dinâmica de vida e socialização mais ética, mais responsável e mais humanizada. Então, por isso que eu iniciei a minha resposta dizendo depende. Então, depende porque eu situo o cancelamento nesses aspectos e nessas relações, né? E é claro que é muito difícil se desvencilhar disso. Você tem no trabalho essa relação, você tem relações pessoais que são mediadas por essas plataformas também. Somos sujeitos desse mundo no qual a tecnologia se constitui dessa forma. Então, a gente não se configura e nem se constitui à parte disso. Pelo contrário, a nossa subjetividade ela também é tangenciada por essas relações que são ideológicas, que são econômicas e que também são relações políticas, né? E aí é sempre uma contradição, porque você pensa, né? Acesso, uso, de que forma? A gente vai constituindo alguns critérios e alguns parâmetros, mas não que esses parâmetros e critérios nos salvem dessas influências e dessas relações, e que não a gente consiga a ponto de se proteger a nossa subjetividade e dizer, não, eu não sou atravessado por isso. Eu vejo que isso é um pouco impossível, né? A não ser que a gente se isolasse num lugar e não tivesse nenhum tipo de contato com o mundo, porque o mundo hoje funciona dessa forma e são as relações do nosso tempo. E eu, como professora do curso de Serviço Social, eu também sou uma professora que discute o tempo presente, que estuda a história do tempo presente. E aí você vai trabalhar e discutir esses fenômenos como sem você conhecer essa dinâmica, sem você entender o funcionamento, sem você articular os processos reais com os desdobramentos no mundo virtual. É claro que tem toda uma fantasia envolvendo isso, né? Como o professor Gilmar pontuou aqui. O que é cancelar? É uma tentativa muito fantasiosa de que você apaga uma outra pessoa. Isso não existe em nenhum lugar. Eu não vou conseguir nunca apagar uma outra pessoa. Assim como não é possível pensar a nossa inserção política de defesa de uma visão de mundo mais ética, mais humana, também não é possível fazer só nesse espaço. Esse espaço pode ser um dos, mas essas relações precisam se fortalecer e se constituir na vida real, que é onde as relações de fato acontecem, por mais que aconteçam permeadas e atravessadas por essas relações que acontecem no mundo virtual. Mas não são essas relações que necessariamente determinam, mas há uma disputa pela determinação entre o real e o virtual. Isso se complementa. Há um processo ali de simbiose. Não dá para negar, mas também não dá para olhar para isso como isso fosse a totalidade da vida. A participação política, embora a gente crie uma fantasia de que agora eu fiz a minha parte, eu cancelei o Neymar, né? Então eu fiz a minha parte. Ufa, estou aliviada. Não, na vida real é que as coisas se dão. É aqui no município, é na universidade onde estamos, é no departamento que constituímos. Essas relações, elas são reais, elas estão nas relações que temos no nosso grupo familiar, no grupo de amizade, etc., nas relações profissionais também. Então, olhar para esse aspecto também e entender. É real as relações virtuais? Sim, existe. As redes sociais existem, estamos lá, nos
inserimos, manifestamos nossas perspectivas, visões de mundo, cancelamos eventualmente pessoas, situações e sujeitos, mas onde isso necessariamente precisa ter eco e ser constituído de fato e consolidado é no plano da vida real. Perfeito, professora. E agora a gente chega numa parte interessante aí, que é falar sobre o cancelado, né? A gente pensar em quem é cancelado. E reforço também, né, professores? Tem um microfone aí, caso vocês queiram complementar, falam do outro, fiquem à vontade também, né, para participarem dessa forma também. Não precisa ser só quando eu passar a palavra para vocês. Fiquem à vontade, até porque é um bate-papo, como a gente já conversou, né? Gilmar, vou começar com você agora, tá bom? Para a gente pensar sobre o cancelado, né? Quero saber se você já foi... brincadeira. Já. Todo professor, né? Acho que... Não, mas não é isso não, brincadeira. Mas, gente, muitas vezes a cobrança do público recai, né, de formas diferentes, dependendo do alvo. Acho que tem um pouco a ver com o que a professora Andressa falou no momento da fala dela ali, né? Quando pensamos em grandes crises recentes, né, falhas logísticas, tragédias sob calor extremo em mega eventos, ou o que a gente tem falado muito ultimamente, que é, né, esse apoio às bets, né? Então, grandes eventos estão aí, né, com o patrocínio das bets a todo momento. Então, a gente vê uma pressão massiva sobre as marcas e os artistas envolvidos. Eu quero saber, professor Gilmar, o cancelamento ele afeta igualmente figuras públicas intocáveis, grandes corporações e pessoas comuns? Até que ponto o cancelamento não passa de um reforço de desigualdades sociais, onde quem tem poder financeiro sobrevive e quem não tem é destruído? Simples assim, né? Olha, eu agora vou ousar ser mais categórico. Eu direi que o cancelamento afeta de forma muito diferente, mas muito diferente, e posso estar redondamente enganado, mas afeta muito diferente quem tem 10 milhões de seguidores e quem tem meia dúzia de seguidores. Os meus seguidores, eu posso dizer que eu conheço todos eles. Eu não tenho gente, tenho lá, sei lá, amigos conhecidos, ou seja, gente estranha, digamos assim, não me segue. Por quê? O que eu tenho de interessante para falar, para dizer? Não sou nenhuma celebridade, sou um professor universitário, muito feliz com o meu trabalho, tudo isso. Mas, assim, se alguma pessoa próxima do meu círculo me cancelar, digamos assim, provavelmente eu saberei. Por quê? Porque eu tenho algum tipo de convívio com essa pessoa. Eu tenho algum tipo de convívio. E se for um cancelamento mais radical, como acontece, digamos assim, vamos cancelar uma pessoa, se essa pessoa tiver um círculo mais reduzido e não tiver um apoio, uma equipe que dê suporte, digamos assim, que faça o gerenciamento de crise ou algo desse tipo, a pessoa pode tranquilamente perder seu emprego. Pode ter, digamos assim, um problema familiar que jamais pensou que passaria. Pode ter, digamos assim, seu círculo de amizade diretamente afetado. Pode cair em depressão, pode sofrer isolamento, ou, em muitos casos, um lixamento social. E isso é extremamente grave. Isso aí é crime. Ou seja, enquanto que outras pessoas, digamos assim, astros, estrelas de cinema, da música, o cancelamento fez uma música, ela não emplacou, vou cancelar. Tudo bem, não tem grandes repercussões, exceto talvez a econômica. Mas o cancelamento nas pessoas... eu diria, de um modo geral, nós, que somos pessoas comuns, o cancelamento nos afeta de uma forma muito mais radical. Por quê? Porque esse cancelamento acontece sem o conhecimento do contexto social daquela ação. Ou seja, você pega um recorte, e vocês são do curso que faz alguns recortes, pega uma fala, tira essa fala de contexto, tem todos os critérios para aquela pessoa ser cancelada. E isso acontece muito, digamos assim, nós veremos muito agora no período eleitoral que falas são distorcidas ou retiradas de contexto. Então, isso é extremamente problemático. O próprio cancelamento, digamos assim, ele não tem o distanciamento e não tem o conhecimento da complexidade
dos fatos. E, acima de tudo, falta, uma pluralidade de abordagens. Então, o poder econômico, a equipe de suporte, as pessoas que são envolvidas, digamos assim, quando você tem muitos seguidores, ou esse cancelamento se dá com algumas celebridades, talvez a pessoa pode ficar um pouco mais triste, mas vai num bom psicólogo, num bom psiquiatra, ela tem uma rede de suporte muito melhor. E o pobre coitado, digamos assim, e fala o pobre coitado talvez de um aluno, pega numa turma, digamos assim, do ensino médio, que está no seu mundo da vida, no dia a dia, cercado de desafios, e é cancelado às vezes por um boato da própria turma. Esse adolescente ele pode ter traumas e sequelas para o resto da vida. Então, uma coisa, para mim, volto a dizer, posso estar redondamente errado, é que o cancelamento ele afeta as pessoas de uma forma muito distinta. Muito distinta. Às vezes você está empenhado em construir, digamos assim, uma boa aula, um bom projeto e coisa assim, e a gente não está impedido de cometer erros. A gente comete erros cotidianamente. Só que muitas vezes o cancelamento ele impossibilita um pedido de desculpas ou uma correção de rota, porque é tudo muito instintivo, é tudo muito radical, é tudo muito rápido. O ódio, o like, a curtida, o cancelamento, ele monetiza. Então, e a justiça, não. A ideia da justiça, ela demanda o quê? Demanda pausa, demanda reflexão, demanda o direito ao contraditório, demanda a defesa, demanda a arguição, demanda uma série de outros fatores. Então, para mim, digamos assim, eu não tenho problema algum vocês cancelarem os grandes astros. Não, mas tomem muito cuidado, pensem 2, 10, 200 vezes antes de cancelar um professor, um amigo, um colega. Ousem fazer um movimento distinto, que é, ao invés de cancelar, e conversar com essa pessoa. Eu trabalho aqui na direção de campus e estou envolvido na compra de alguns materiais. Eu precisava falar com uma pessoa, a pessoa tinha me bloqueado. Então, mas tinha bloqueado, mas eu precisava, eu estava comprando coisas para aquela pessoa. Não, mas, cara, não pode, cara. Mandei uma mensagem hoje, mandei outra. Não, então, simplesmente mandar você. A outra pessoa mandou, respondeu na hora. Então, o pior jeito de descobrir, né, que alguém te bloqueou. É o pior jeito, Mas foi contornado, tudo tranquilo. Eu acho que foi um erro só, um clique. A gente sempre tenta achar uma justificativa, né? Com certeza, que professor. aconteceu. Mas seria isso. Enquanto você falava, eu lembrei aqui já para jogar a bola para a professora Andressa, que algumas semanas atrás, se não me engano, até semana passada, tem uma influenciadora que está sendo cancelada aí, né, por ter feito um reality show com as colaboradoras, as funcionárias, né, da residência dela. A VTube, né, ela é muito famosa no Brasil e ela está passando por esse processo de cancelamento. Enquanto o senhor comentava, dessa relação, enquanto o professor comentava, né, eu lembrei muito da relação, por exemplo, né, que o famoso, a pessoa que é famosa, que tem milhares de seguidores, ela pode ficar off, né? Ela consegue sair, desligar das redes sociais, ficar na casa dela. Ela pode ir fazer um retiro no Tibete tranquilamente. Né? Mas a pessoa do dia a dia, né? A gente tem que trabalhar no outro dia. Né? A gente tem que levar o filho na escola, a gente tem que ir na igreja, tem que, sei lá, ir no grupo, no futebol, a vida continua, né? Então, professora Andressa, passo para você já né, o que você acha a respeito disso, né? Se existem essas diferenças aí quando a gente olha para os cancelados em si. Eu penso que a constituição das redes sociais, ela já se constitui a partir de uma desigualdade. Ela replica as desigualdades que a gente vive no campo da realidade. E a mesma coisa acontece quando a gente fala dos efeitos do uso das redes. Eles recaem de formas diferentes entre os sujeitos, também traduzindo essa dimensão de desigualdade real vivenciada, né, pela sociedade.
Então, você vai ter desde elementos na sua Constituição racistas, misóginos, xenofóbicos. Você vai ter também uma propensão ao algoritmo a limitar alguns debates, como por exemplo, a gente pode testar usando IA ou qualquer outra ferramenta, quando a gente busca, por exemplo, atribui o que está acontecendo em Gaza a um genocídio, né? Há toda uma reconfiguração da explicação desses fatos pela IA, né? Recentemente eu estava fazendo um levantamento de quais guerras nós estamos vivendo. Aí como que a internet retrata, né, usando o Google, a guerra, retrata falando de conflitos, né? Mas nós não estamos vivendo necessariamente um conflito. Um conflito a gente tem uma divergência aqui, olha, eu discordo sobre o cancelamento, não concordo sobre o cancelamento. Mas o que está acontecendo lá é muito mais grave, não só lá, em outros lugares também. Então, há na sua Constituição esses elementos de desigualdade e as consequências, elas também recaem de forma desigual sobre os sujeitos. É só a gente observar, nesses últimos tempos, quais contas foram inviabilizadas de acesso e quais são os sujeitos que são cancelados pelas próprias corporações na administração das redes sociais. Quem que permanece tendo acesso e quem que não tem diante de algumas questões que são discutidas e problematizadas nesse espaço. Aí você comentava desse cancelamento mais recente, né? É um cancelamento muito interessante ser analisado. Eu não sei se vocês acompanharam, eu imagino que sim. Muito mais do que eu, talvez, né? Eu estava até esquecendo aonde que eu estou, porque se eu falasse lá no serviço social, talvez não estivesse, então, a par disso, mas acredito que vocês tenham visto essa situação dessa influenciadora. Ela foi cancelada porque ela criou um reality show com os funcionários dela, e esse grupo de funcionários precisava executar tarefas que todas elas eram filmadas e transmitidas, e eles estavam ali dando movimento ao funcionamento da conta deles, buscando a monetização, a garantia dessa função de influenciador que eles estão ali desempenhando. Agora, esses funcionários, eles tinham que desempenhar funções do tipo recolher coisas dentro de um vaso sanitário. Esse é um dos exemplos. Tem outras coisas bastante graves. E isso constitui uma violação grave do direito à proteção no trabalho. Primeiro que esse tipo de constrangimento, a pessoa pode até consentir, como foi a alegação inicial deles. Não há um consentimento possível numa relação de subordinação, como é a relação que eles estabelecem com esse grupo, né? Então, são questões para a gente observar, porque eu concordo muito aqui com os professores, né, da importância de olhar os aspectos positivos e os aspectos negativos. E concordo muito porque são figuras públicas que têm ocupado espaços, eles monetarizam isso, né? Eles conseguem... Não é pouco dinheiro, é um salário mínimo, é muito dinheiro. E eles influenciam muito, alcançam muita gente. Então, essas figuras, esses sujeitos, eu considero que são pessoas que precisam, se não tem, a gente precisa estabelecer, enquanto sociedade, um limite para a forma de relação que se estabelece. E isso estava alcançando todos nós. Recentemente, a gente teve a aprovação do ECA digital, que estabeleceu um pouco de limite para essa relação. Mas a discussão ainda é muito presa no campo da liberdade de expressão. E aí eu queria fazer uma ponderação aqui, que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto, que a gente pode sair por aí dizendo do ódio que a gente sente, desumanizando o outro, justificando isso como uma forma de expressão, como eu penso o mundo. Opa, nós vivemos em uma sociedade, então, necessariamente, a gente precisa olhar para os códigos e para as formas como nós definimos essa convivência. Se ainda não definimos regras e limites para isso, necessariamente
obviamente vamos precisar definir, porque está tendo uma série de consequências. E essas consequências têm recaído de formas diferentes e responsabilizado principalmente pessoas comuns, porque pessoas públicas adotam estratégias como o professor André falou. A gestão de crise é parte do próprio negócio que eles estabelecem. A Vitube, por exemplo, provavelmente ela tem uma equipe de assessoria que envolve gestores de crise como advogados, em razão da situação que agora envolve uma denúncia criminal. Você vai ter uma equipe aí com comunicadores que sabem como se inserir nesse processo, e muitas vezes a forma como a pessoa se insere não é uma forma genuína, né? Ela faz declarações sobre aquele ato cometido, mas é muito performático. É dizer o que as pessoas gostariam de ouvir, e isso não significa que as pessoas compreenderam aquilo que elas fizeram e que há um compromisso no sentido de não ter esse comportamento. Isso me parece que é um pouco da pedagogia do medo, assim. E a pedagogia do medo, ela não ensina você a lidar com aquilo que causou a situação, mas ela faz você evitar que você fale determinadas coisas de determinados jeitos. Você começa a camuflar e se inserir de formas diferentes, né? Que é muito o caso das celebridades. Eles vêm, às vezes pedem uma desculpa, se retratam, mas há toda uma performance ali, a forma como a pessoa fala, se ela chora, se ela se retrata fisicamente, como que ela se coloca. Então, porque tudo isso encadeia na própria lógica do funcionamento do alcance do algoritmo. Se é mais sensível, sentimentos mais intensos, emoções mais intensas vão dar mais engajamento. Assim como o ódio vai engajar, situações como essa também, então rola um pouco dessa performance nesse processo. Perfeito, professor Andressa, obrigado. Professor Cláudio, joga a bola para você agora, né? Não sei se você tinha ouvido falar nesse... Todo mundo vai julgar, né? Mas esse caso da VTube foi muito emblemático, porque são questões trabalhistas que estão ali, né? É como se fosse um reality show que eles estavam fazendo, e nas redes sociais deles, que eles julgam que não estão monetizando, mas tudo monetiza, né? Nas redes sociais. E daí você falando, professor, até lembrei, porque daí quando a minha mãe comentou isso, eu fiquei tão indignado que daí fui pesquisar, as próprias funcionárias acabaram fazendo um vídeo dizendo que elas não estavam sendo, né, coagidas a fazer isso. E daí a gente vai entendendo que, por exemplo, a premiação final era de 20 mil, para quem fizesse mais pontos. Gente, 20 mil não é nada. Não é nada para esse pessoal que faz uma publi e ganha, sei lá, 1 milhão, 500 mil, 20 mil não é nada. O que faz a gente pensar também na remuneração dessas pessoas, né? Então, não sei, professor Cláudio, se você ouviu falar nessa situação, mas passo a palavra para você. Na verdade, isso chegou até mim pelo meu filho de 19 anos, que é um rapaz que faz direito e está muito conectado com as redes sociais. E aí ele, pai, está sabendo disso aí? Eu falei, não, explica para o pai. Isso. Eu falei, o que você acha? Aí ele argumentou, é uma precarização, né? Eu falei, é uma precarização, né? É uma instrumentalização das pessoas, é uma coisificação, né? As pessoas viraram objetos, né? Mas, André, retomando as falas aqui e já indo, né, um fechamento aí desse debate no sentido de refletir, tem uma pergunta que não quer calar sobre a tolerância e a intolerância, né? Tem pessoas que toleram e pessoas que não toleram. Há quem diga que a sociedade hoje está bastante intolerante. Mas quem leu o livro do Voltaire, o Tratado da Tolerância, sabe que a verdadeira tolerância tem que tolerar os intolerantes. Porque senão não é tolerância. Porque devo tolerar os intolerantes? Claro que devo. A tolerância tem que tolerar. Senão ela não é tolerância, na sua essência.
Mas, professor, até que ponto, então, né, o mundo pode cair, né, para uma situação de caos? De fato, eu concordo com o que a Andressa acabou de falar. Existem alguns códigos e a gente trabalha que todos os extremos são perigosos, né? A gente trabalha com o John Rawls, né, Gilmar, escreveu um livro Justiça e Equidade. É preciso ter equilíbrio, e a sociedade está desequilibrada. Porque se tem influencers tóxicos, se tem governantes tóxicos, deputados tóxicos, é porque eles encontram guarida. Eles encontram apoio, aval. As pessoas, infelizmente, emprestam assinatura. Quando que as pessoas emprestam assinatura para esse tipo de protagonista do mal? Não que eu seja maniqueísta, existe o bem e o mal, mas essas pessoas estão criando um ambiente hostil. Tanto que eu sei que é muito próximo a palavra hospitalidade e hostilidade. Aliás, tem a mesma matriz, né? Eu posso ser hospitaleiro, acolher, como eu posso ser hostil. Mas por que as pessoas estão preferindo ser hostis hoje, ser desumanas, né? É só dar uma olhada nos algoritmos também. Não quero vigiar ninguém aqui. Mas a Hannah Arendt escreveu a banalização do mal. Quando você curte alguma coisa aí no teu Instagram, dá um joinha lá, não sei, você tá cometendo uma maldade banal, mas é maldade. E se você compartilhar, pior ainda, você compartilhou algo agressivo, algo que pode prejudicar uma classe, uma etnia, uma profissão, sabe? E se você inventar, pior ainda, né? Fake news, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas redes sociais, de saber a fonte, a razão, a motivação, para poder apoiar ou não apoiar. Senão vira o enxame que eu falei aqui, que o Bauman falou, né? É um enxame, né? As pessoas estão engajadas virtualmente aí, né? Tá. Mas o que é isso? Aí vem a segunda pergunta. Existe verdade? Claro que não existe verdade. Existem leituras de verdade. Então, o que eu acho que é certo hoje, talvez não seja certo. E o que você acha que é errado, talvez não seja errado. E as pessoas, quando cancelam, elas impõem uma verdade absoluta, e que não existe. Pode existir na minha percepção, na minha convicção, mas eu posso ter uma leitura errada, equivocada, aprendi errado, interpretei errado, né? E isso é uma banalização, né? É um mal. Existem males maiores, né? Mas esse fato aí é que endossa esse tipo de personagem, né? Que é violento, que é misógino, que é racista, que é preconceituoso, que é desumano, né? Tanto que uma das temáticas mais interessantes hoje da filosofia contemporânea é o pós-humanismo. As pessoas são humanas? São pouco humanas, né? A tecnologia desconfigurou a humanidade das pessoas, né? Então, as pessoas são híbridas hoje, né? É um pouco disso e um pouco daquilo, né? Então, até que ponto o sujeito é sujeito? Eu não sei se o sujeito é sujeito hoje. Ele é um pouco sujeito, porque, na verdade, ele é um processo, é um acessório, é um instrumento, é uma coisificação, né? E é claro que eu concordo com os dois colegas quando dizem que a renda determina, né? Com certeza, né? Marx, quando falou, né, que o econômico determina todas as coisas, ele não estava errado mesmo, né? Ele estava absolutamente certo. O econômico determina, inclusive, o social, inclusive o cultural, inclusive o religioso, inclusive o político. Perfeito. Bem, professores, como vocês sabem, a gente tem uma participação aí do pessoal que está acompanhando, né, o Debacon aqui nessa noite, e a gente tem algumas perguntas, né? Então eu queria, vamos começar com você, professor Gilmar, pode ser? Vamos fazer uma para cada um? Pode ser? Mas, ó, eu vou ler aqui primeiro a da Yasmin, né, a nossa aluna de jornalismo. Ela pergunta: como evitar a dependência da inteligência artificial em um mundo onde tudo parece girar em torno dela? Cadê Yasmin? Para que eu possa... Oi, Yasmin, tudo bem? Prazer. Olha,
essa é uma temática. Eu acabei de organizar um congresso internacional de filosofia aqui e assim eu evitei a todo custo de não fazer sobre inteligência artificial porque todo mundo está estudando e discutindo inteligência artificial e eu quis fugir da roda, mas muitas palestras giraram em torno disso. Então tem uma série de autores que vem discutindo a questão da inteligência artificial e a influência, a abrangência dela na questão, digamos assim, em todos os cenários, na nossa geração, nas gerações futuras, no meio ambiente, em toda uma pluralidade de questões. Mas aqui eu poderia adotar algumas estratégias dizendo, olha, será que as máquinas elas se tornarão humanas? Talvez isso seja um aspecto muito difícil de acontecer. As máquinas elas serão máquinas, serão mecanismos, serão dispositivos, na maioria das vezes com um grau de autonomia, mas sempre, de certa forma, dependentes de algum acessório humano. O que alguns autores defendem é que, em hipótese alguma, o humano pode se transformar em máquina. Ou seja, a tentativa de humanizarmos as máquinas, ok, tudo bem. E a influência das máquinas, digamos assim, máquinas, mecanismos, processos, a IA, tudo bem, humanizar isso aí, tudo bem. O problema é justamente que a gente não perder aquilo que nos faz humanos, ou seja, a humanidade aqui como um elemento significativo nosso e do nosso tempo. Então, por mais que se fale de pós-humanismo, de transhumanismo, de N conceitos, a questão aqui é justamente o quê? As máquinas elas não podem ser, digamos assim, se tornar um imperativo da ação humana, elas não podem guiar o mundo. Então, nesse sentido aqui, como evitar a dependência da inteligência artificial em um mundo onde tudo parece girar em torno dela, é justamente o quê? É cultivar espaços, cenários, é a gente ter possibilidades e criar contextos plurais. O que a inteligência artificial faz? Ela faz o quê? Ela padroniza, ela dá uma resposta. Se eu fizer uma pergunta para a inteligência artificial, se cada um de nós fizer a mesma pergunta, ela dará mais ou menos a mesma resposta. Se eu passar o microfone para o Cláudio e para a Andressa, eles responderão essa pergunta de uma forma muito distinta da minha. Ou seja, e é isso que nos torna o quê? Nos torna singulares, é isso que nos torna humanos. Então, eu não vejo, digamos assim, eu falava que não era tecnofóbico, mas nem sou um otimista ingênuo, digamos assim, em relação à tecnologia. Acho que a ideia de equilíbrio aqui, em relação à inteligência artificial, ela precisa ser tratada com muita maturidade. Precisamos fazer o quê? Discutir, debater, investigar, fazer mais eventos como esse para que a gente possa fazer o quê? Trazer pessoas de campos, de áreas muito próximas. Ou seja, nós estamos aqui, PP, jornalismo, serviço social, filosofia, mas a nossa visão de mundo ela não está separada em caixas. A gente comunga de muitos pontos que são bastante próximos, que são bastante significativos. Então, aqui a inteligência artificial parece que ela é soberana, mas ela não afeta todas as pessoas da mesma forma. Talvez a principal geração afetada pela inteligência artificial são vocês, jovens, um pouquinho mais jovens que nós. Eu, Cláudio, a professora Andressa, o André, o Francisco Mar, temos uma juventude um pouquinho mais acumulada que vocês. Mas, e a gente consegue ver, digamos assim, que a inteligência artificial nos afeta de outras formas. Já meu filhotinho de 5 anos, ele é afetado de uma forma muito mais intensa com a inteligência artificial. Então, é conseguir encontrar formas e valorizar a pluralidade, ou seja, a arte, a música, a poesia, a literatura, a amizade, essas coisas que não comportam dentro da ideia da inteligência artificial. Viver no sentido mais amplo possível, não cabe dentro de uma caixa, de uma caixinha aqui chamada de inteligência artificial, o IA ou todo esse processo. Não respondi bem a tua pergunta, mas enrolei legal. Mas perfeito, Gilmar, que eu recebi no meu ponto aqui. Posso fazer a próxima para o professor também, né?
Posso seguir por parte, né? Então, beleza. Recebi aqui no meu ponto aqui da direção que a gente quer a tua opinião também nessa outra pergunta aqui do Luiz, de publicidade, que sequelas desse efeito manada, incentivo do algoritmo ao ódio, podem trazer ao autoconhecimento e formação de opinião própria. Luiz, de você? Ah, tá ali, ó. Olha lá, ótimo. Boa pergunta. Ou seja, um dos primeiros sintomas, digamos assim, das Big Techs é a padronização da opinião. É o certo ou errado, o justo ou injusto, essa bipolaridade. E a gente sabe que não é assim. Nós temos visões de mundos distintas. Nós interpretamos fatos e fenômenos de uma forma bastante peculiar. Então, você padronizar dizendo que isso é certo ou é errado, de uma forma tão simplista, é muito nocivo para a gente fazer o quê? Para a gente caracterizar aquilo que nos faz pessoas. Ou seja, a singularidade. Como você vê o mundo? É você, Luiz, não é uma IA ou não é a partir desses historiadores ou a partir dessa perspectiva. Ou seja, a formação da nossa subjetividade depende muito do quê? Das nossas experiências, das nossas vivências. Às vezes, as experiências elas têm intensidades distintas. Você receber um abraço pode não parecer nada, mas você receber um abraço do grande amor da sua vida, do seu melhor amigo, tem um significado muito, muito distinto. E isso ajuda a formar o quê? A tua personalidade, ajuda a formar, digamos assim, o teu caráter, a tua visão de mundo. Então, esses elementos subjetivos, intersubjetivos, eles precisam ser constituídos a partir do quê? A partir do mundo da vida. Há muito mais vida fora desses cenários tecnológicos aqui. Por mais que a gente esteja vivenciando um imperativo, digamos assim, tecnológico a partir da... Vamos jogar a partir do final do século XIX para cá, mas a humanidade ela se fez humanidade sem essas big techs, ou seja, há muito mais vida fora, digamos assim, desses recursos, desses arsenais, desses dispositivos tecnológicos que a gente tem. Enfim, também não respondi diretamente a tua pergunta, mas eu iria por esse cenário, por esse caminho. Perfeito, professor. Muito obrigado. Na verdade, a gente tem várias perguntas, então sei que algumas perguntas já foram respondidas, né? Mas também reforço, né, professor, que a gente sabe que vocês estão aí nos bastidores, estão pelos corredores, o pessoal pode conversar com vocês também. Cláudio, vamos lá? Se as redes... a Isabelle Eloado, de Publicidade e Propaganda, ela pergunta, né? Se as redes forem desativadas, professor, o cancelamento acaba? Realmente existe justiça ou é apenas uma falsa sensação de poder sobre o próximo? O que você acha aí, Cláudio? Puxa, uma pergunta. Tá aí a colega? Difícil, né? Se as redes forem desativadas, o cancelamento acaba? Realmente existe? Então, é que o tema é cancelamento, mas existem subtítulos do cancelamento, né? A hostilidade, a desaprovação, né? A exposição da imagem, enfim, a depreciação da pessoa, né? E o pior de todos os poderes da violência é a violência simbólica, né? É aquela que passa desapercebida, é sutil. E ela atravessa, é uma linha muito tênue, né? Porque a gente consegue se defender de coisas maiores, mas existem coisas assim que vão nos capturando, nos cooptando, né? Então, só desativar as redes, eu não sei se analogamente, assim, uma legislação que proíbe corrupção acaba com a corrupção? Não acaba, né? Então, não é a desativação que vai acabar. É uma questão cultural, é uma questão de valores e é uma questão de deturpação de justiçamento e justiça, né? Porque a maioria das pessoas usam do justiçamento. Eu tenho muito problema com justiçamento, que é fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente desaprova todo tipo de linchamento, porque as pessoas têm o direito ao contraditório, né? Ao contraponto. E até porque eu posso ter visto errado, entendido errado, ouvido errado, né? E já vou sentenciar e execrar a pessoa, né? Então, não é só desativar que vai resolver o problema, né? Porque existe o hardware e o software, né?
a musculatura do sistema, tudo bem, né? Desativou, tirou do Facebook, tirou ali, mas eu posso colocar em outro lugar. As pessoas criam, né, jeitinhos, né, que é o poder simbólico do Pierre Bourdieu. Esse é muito forte, né? Realmente existe justiça? Então, o Gilmar tocou nesse assunto bem no começo, né? Existe... Não, justiça não existe, né? Existe a não justiça, né? Porque a justiça é o ideal. Existe o concreto ali, né? A objetividade, né? Eu diria que nenhuma virtude existe assim, existe a não virtude, né? Filosoficamente falando, né? Então, existem pessoas injustas, pessoas que têm um pouco de justiça, meia justiça, né? Mas justiça no seu ideal, e eu sei que nós temos um curso de Direito aqui na nossa universidade, né? Há uma grande diferença de justiça e direito, né? Nossa, é completamente diferente, né? O direito é muito injusto, né? E a justiça... Ah, mas é o Tribunal de Justiça. Mas eles usam o nome de Tribunal de Justiça, mas ali é igual o partido do, né, XY, né? Os nomes dos partidos, né? Os nomes são denominações, né? Então, realmente existe justiça ou é apenas uma falsa sensação de poder sobre o próximo, né? É uma falsa, é camuflado, né? Então, tem muita coisa para aperfeiçoar, para qualificar. O meu mundo não é bom? Não é bom, mas é o único que nós temos. Dá para melhorar ele. Vamos tentar corrigir, criar um ambiente melhor, né? Tentar criar regras melhores, né? Enfim, não chega perto da justiça, mas dá para acabar um pouco com a injustiça. Eu até você comentando, né, sobre essa questão das redes, né, que a nossa querida aluna comentou, muito antes das redes a gente já tinha cancelamentos, né? Os linchamentos aí sociais também. A França era violentíssima, então, porque as pessoas faziam espetáculos, né? Justiça com as próprias mãos, linchamento. E é isso que eu fiquei pensando, né? Então, assim, por mais que não é questão das redes, né? As redes talvez elas amplificam isso, né? Mas, de fato, o cancelamento em si acho que sempre existiu. Ali o Acácio Vaz, né, e a Ana Carolina, acho que a gente já respondeu, né? A justiça feita nas redes sociais realmente ajuda na desigualdade da sociedade, ou é apenas uma distribuição de ódio na internet? A Ana Carolina respondeu aqui, perguntou, né? O cancelamento realmente gera mudança social, acho que a gente comentou. Mas, Cláudio, vamos ali para Stephanie Pacheco, né, de publicidade. Ela pergunta: o cancelamento pode resultar em mudanças reais o cancelamento pode resultar em mudanças reais de comportamento? E qual seria a diferença entre cancelar e responsabilizar algo ou alguém pelo seu ato? Pois é, né? Daí dentro desse mundo, Cláudio, é aquele negócio que no dia seguinte vem a blogueira, né? Com a roupa, com a camisa branca, com o filtro de gatinho. Antigamente tinha isso, né? A blogueira colocava o filtro do gatinho e pedia desculpa, né? A responsabilização, né? Isso me faz lembrar o nazismo e o fascismo nos anos 30 e 40, né? Na Alemanha, na Itália, Portugal, Espanha, né? Que tinham lá os totalitários, né? Quem responsabilizado aí? Porque as pessoas estavam lá nesses países e se silenciavam, né? Inclusive, o livro que eu comecei a falar aqui da banalidade do mal, né, que é a da Hannah Arendt, né, do Eichmann. Eichmann foi um nazista que foi encontrado aqui na América do Sul e ele foi para um julgamento em Jerusalém, em 1961. Ele tinha um bom advogado de defesa e ele argumentou que ele só cumpria ordens e que ele não era culpado. Então, uma coisa é culpado, outra coisa é responsabilizado. A culpa era de quem? Ele cumpria ordens do regime. É igual alguém que trabalha numa penitenciária que tem pena de morte, né? Ele aplica a injeção, ele dá o choque. Ele é culpado? Quem responsabilizar o Estado? Né? Então, acho que a pergunta dela tem a ver com isso, né? A diferença entre cancelar e responsabilizar algo. É difícil responsabilizar algo, sabe? Porque existe o mundo sistêmico, né? O mundo sistêmico, ele opera nesse sentido de você fazer parte da engrenagem. Existe uma grande engrenagem. Pessoas que se submetem a esse tipo de situação, né?
eu sei que isso entra até em regulamentação, né? Devemos regulamentar. Regulamentar, parece que é censura, né? Parece que é proibição, né? Mas se a gente for regulamentar, não é uma censura? E se permitir, também não é um problema, né? Então, o cancelamento pode resultar em mudanças? Poucas mudanças, né? E qual seria a diferença entre cancelar e responsabilizar algo ou alguém pelo seu ato? Quando a gente falou no começo de que, até então, grupos mais vulneráveis eram silenciados ou não tinham vozes, agora tem. O cancelamento virou uma voz também para grupos que foram historicamente deixados de lado e marginalizados. Eles têm o direito de cancelar também. E eles serão responsabilizados por isso? A justiça pode condená-los ali, né? Mas a justiça não está operando também. A justiça, acabei de falar no começo, é lenta, né? Às vezes é seletiva. No Brasil tem muito disso, né? Não tem um debate de justiça seletiva, justiça que escolhe. Às vezes não tem nenhum regulamento, né? Que nem a professora. E se você analisar o Código Penal do Brasil, o Código Civil, sim, pune lá alguém que fez injúria, né? Tem até condenação de tantos anos, né? Mas para esse tipo aqui, nós estamos atrasados. Tanto que a pergunta que eu poderia jogar para ela, para essa colega, é: como no mundo pós-moderno continuar com ferramentas medievais? A gente tem ferramentas, eu exagerei, né? Mas assim, é para dar o tom da conversa, atrasadas, arcaicas, obsoletas, viu? Tem processo que fica 3 anos correndo lá, 4 anos, 5 anos, e aí ainda vai para o STF, daí vai para um desembargador X, e não resolve. Daí a pessoa, eu vou agir com as próprias mãos, eu vou me mobilizar, né? O próprio ECA digital, prof, que você comentou, né, que é o que a gente tem comentado muito agora, né, é uma coisa que está super atrasado já, né? As pessoas estavam monetizando as crianças que nem tinham nascido ainda, né? Então, toda essa exposição também das crianças, né? Então, de fato, né, acho que concordamos aí que a gente está atrasado em vários aspectos aí dessa parte também. Obsoleta, a nossa justiça está bastante obsoleta. Vamos lá, professor Andressa, que a gente vai descobrir junto o que vem para você agora. Então, olha só, a gente tem o Gilmar Ribeiro Pereira, lá do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, e ele pergunta: sobre o cancelamento, será que é algo novo? Uma vez que temos 19 milhões de brasileiros que não têm certidão de nascimento, como pensar as formas camufladas e dispositivos de cancelar em relação aos professores que são agredidos como vagabundos, desconhecidos ou doutrinadores? Portanto, minha pergunta é: como tornar o docente no campo acadêmico mais ativo como um sujeito transformador mediante um processo crescente constituído por práticas discursivas neofascistas no Brasil? Joguei essa bomba para você, André. Capricharam na pergunta. Quem que foi? Será que enviou? Vocês estão... lá, ele tá aqui. Pegou pesado, viu? Então, quando você pontua essas questões da forma como tem se dado essa relação com professores, de modo geral, na educação básica ou mesmo na universitária, penso que dá para a gente considerar os próprios sentidos, né, que o conhecimento tem tido nesses últimos anos. A gente vem de um processo de negacionismo crescente, e que cresce vertiginosamente. Então, há uma depreciação do conhecimento como um instrumento de conhecer, estar e viver no mundo. Então, esse é um aspecto que comparece nessa relação. Eu considero também que tem um outro elemento que é mais recente, que é a descredibilização das universidades e a desqualificação desse ambiente como um ambiente no qual nós podemos construir algo em relação à sociedade. E isso tem se generalizado, né? Esse discurso tem se generalizado. E isso tem um alcance, isso alcança também a percepção das pessoas, né? Que não é, como foi falado aqui, às vezes não é uma percepção que é construída de dentro para fora, que o sujeito
sujeito constrói essa percepção e faz essa análise das relações que ele está conhecendo, experimentando ou pesquisando sobre. É muitas vezes uma percepção que vem de fora para dentro, a partir de um processo de disputa mesmo de interesses que tem dimensões econômicas e políticas também. Então, isso comparece e vai ter como efeito um estudante da escola básica que coloca um caco de vidro na água de uma professora. Recentemente, a gente viu isso acontecendo. Também a gente vai ver uma insistência pela exposição e o cancelamento de professores, como que a gente viu recentemente um caso que foi conhecido, que foi de expulsão de um estudante da UNB que praticava isso de uma forma recorrente, gravando e expondo, fazendo recortes dos professores nas redes. Isso também se articula com movimentos como a gente teve nessa última década da escola sem partido. Então, essa instrumentalização e a apropriação, difundindo essas narrativas que são negacionistas, que desqualificam a educação como uma estratégia de inserção no mundo, me parece que elas não estão deslocadas de um processo social que nós estamos vivendo no contexto brasileiro, que é a da chegada de muitas pessoas que nunca tiveram acesso à universidade. Então, você vai ter uma universidade mais recente, mais plural, você vai ter uma universidade mais diversa, você vai ter uma universidade com mais características de trabalhadores. Trabalhadores e trabalhadores, mulheres que são mães, mulheres que chefiam famílias, você vai ter grupos que vêm por meio do acesso a cotas. Então, no meu entendimento, isso não está deslocado de todos esses fatores e acontecimentos e que acabam tendo como expressão um crescimento da violência contra esses sujeitos que atuam nesse contexto. E a gente percebe que na universidade isso também tem encontrado espaço, né? Às vezes você ouve de pessoas, dos colegas, né? Às vezes você ouve de trabalhadores do administrativo, fazendo referência a isso, que a universidade não é um lugar para todos. Isso é uma coisa para a gente pensar. Não é um lugar para todos, mas é um lugar para quem? E também, às vezes, há muita ênfase na dificuldade que a gente está tendo agora, porque a gente tem outro público. É um público que concilia trabalho com formação, é um público que concilia outras responsabilidades no âmbito da reprodução social, e isso tem implicações na relação que a gente estabelece na sala de aula, porque já não é mais possível aquela disponibilidade que se tinha com outro grupo, que eram grupos mais elitistas, que estavam nas universidades públicas. Então, essa modificação do perfil, ela tem também como uma estratégia, aí, no meu ponto de vista, essas formas de enfrentamento, que é o crescimento desses argumentos negacionistas, a difusão de narrativas que desqualificam universidades, e é a tentativa, inclusive, de desconstituir essa possibilidade de acesso por meio da desregulamentação de direitos. O que a gente vive hoje com a reforma do ensino médio é algo muito grave. Nós agora estamos recebendo aí os estudantes que estão vindo dessa experiência de reforma do ensino médio, mas é violenta a influência, a interferência que se constituiu a partir dessa reforma. É você deixar de ter disciplinas importantes que coloquem o sujeito numa condição de pensar sobre a sua inserção no mundo e trabalhar com educação financeira, entendendo que a crise que vivemos hoje não tem a ver com a incapacidade ou a incompetência que nós temos de administrar recursos financeiros. A questão é, não temos recurso financeiro e a gente está se endividando não por ter
termos dinheiro e não sabermos gastar, mas porque hoje o endividamento tem sido, e aí por várias estratégias, uma forma de sobrevivência. Se você vai olhar os dados do endividamento das famílias brasileiras, nós temos um número de pessoas endividadas em razão de comprometimento de renda com o mercado. Então, é dívida no cartão de crédito para poder garantir a subsistência. Então, essas questões, né, são questões que vão comparecer nesses espaços, nessas relações, e elas vão trazer processos de violência nessa relação. Isso também tem a ver com a forma como a gente está conseguindo interpretar o que está acontecendo. A gente tem sido muito conduzido nesse processo, né, e discutido, dialogado pouco. Tem pouco espaço para escuta, para troca, para o aprendizado, que é onde a gente se constitui humano, onde a gente se revê coisas, né? E há aí um processo que é um processo neoliberal, né? Agora, o que eu considero que a gente está vivendo é um processo ultra neoliberal, que é a desconstituição, a desregulamentação desses direitos em razão de uma justificativa de manutenção do pagamento da dívida pública, que vai trazer efeitos como esse, a desregulamentação no ensino médio, que significou também o desfinanciamento da política de educação, né, de nível básico. E isso atrelado a estratégias como a incorporação do vigilantismo no contexto escolar. Você vai ter empresas contratadas para fazer a fotografia dos estudantes, para fazer a chamada. Você tem uma base de dados sendo incorporada a partir do uso dessa tecnologia. Aqui no Paraná, isso está acontecendo. Você tem uma outra estratégia que passa pela militarização das escolas. Então, qual é o tipo de relação que a gente espera ter com os estudantes e os estudantes com os professores, considerando todos esses elementos que estão comparecendo nesse cenário e reconfigurando o tipo de educação que a gente tem, que já não é uma educação que a gente pode dizer que era a melhor que tínhamos. Não, estávamos num processo de construção interessante, porque havia muita evasão no contexto do ensino médio, mas com essas outras estratégias operando enquanto política de governo, é muito difícil a gente ter outro resultado na relação com os professores, que não é essa de descredibilização, de desqualificação, muitas vezes de desrespeito. E todos nós temos experimentado situações como essa. E passa um pouco pelo que o professor Cláudio falava no início aqui, né? A gente está reconfigurando as relações e partindo do pressuposto da horizontalidade. E isso criou uma falsa ideia de que a gente não precisa respeitar nada e nem ninguém. Isso também tem que ser generalizado. É como se a gente não tivesse regras nos ambientes, nos lugares, não tivesse que cumprir determinadas responsabilidades para a gente alcançar determinadas questões. O que tem me pego muito na universidade nesses últimos anos como professora que passa por essa relação um pouco de uma perda de expectativa generalizada entre os estudantes. Eu tenho conversado sobre sonhos com eles, né? E é interessante que a primeira vez, eu não sei se é um deslocamento só meu, mas não é do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista profissional, isso tem sido necessário, porque há uma perda de horizonte, de possibilidade de mudança, e isso é em virtude da força de tudo que a gente está vivendo, que conjuga uma crise econômica, política, uma crise da reprodução social, uma crise climática, a gente teve uma crise sanitária. A combinação disso é muito para o que a gente está experimentando muito. Então, lidar com isso também é um desafio, e isso vai repercutindo nas relações de forma geral e também comparece nas relações que a gente tem nos ambientes escolares ou no ambiente universitário, infelizmente.
Obrigado, professora. Acho que vou aproveitar aqui a última pergunta da Érica, né, do jornalismo, para a gente já fazer um encaminhamento final, né, para as falas finais de vocês. Pode ser? A Érica, ela meio que pede um conselho para vocês. Então, acho que vai ser legal, né, para a gente já finalizar dessa forma. E ela fala assim: como nós, que estamos prestes a entrar no mercado de trabalho, podemos agir para adicionar ao debate público sobre, né, o cancelamento e fazer de fato a diferença e não apenas seguir a maré atual? Então, né, qual que é o conselho de vocês para essa geração aí que está, né, cursando comunicação, que está cursando aqui, né, a graduação na Unicentro? Como que eles podem adicionar, né, ao debate público essa questão, que é esses pontos que vocês trouxeram hoje à noite para a gente, e de fato não seguir a maré, não seguir esse fluxo em si? Vou aproveitar que a professora Andressa já está aqui e vou começar por você mesmo, professora, tá bom? Olha, estamos todos nos perguntando como fazer isso. Então, é uma resposta que não temos essa resposta. Eu não tenho essa resposta, mas a gente sempre pensa sobre isso e pensando especialmente nessa condição de vocês que estão se inserindo, né? Eu penso que um dos pressupostos muito importantes é a questão do diálogo, né? O cancelamento é uma ferramenta, mas a gente precisa dialogar sobre isso, debater, entender os limites e também conhecer como funciona essa lógica a partir da estruturação das grandes corporações, né, o próprio caráter dos algoritmos, como eles operam. Não tem como a gente viver fora disso, mas conhecer e entender para que a gente possa estabelecer um debate, um diálogo e conseguir se inserir nesses espaços. E o conselho não é necessariamente para que vocês usem a ferramenta do cancelamento, né? A ideia é que a gente construa outros meios, né? Onde eu possa dizer para outra pessoa: olha, aqui na condição de ser humano falível, aqui você foi um tanto racista, um tanto misógino, um tanto elitista. Você está escrevendo lá um texto, um colega pode te dizer que eu possa escutar isso também, que eu possa ouvir e que eu possa pensar a partir disso, porque nós somos sujeitos de um mundo que é estruturado a partir desse sistema que é patriarcal, que é racista, que é elitista. Isso é parte da nossa... É o mundo que a gente vive. Ele está organizado dessa forma. A gente discordando disso, ainda assim fazemos parte dessa mesma lógica. Então, todos nós estamos nessa condição de sermos, um dia ou outro, nos pegarmos, nos percebermos, ou alguém indicar que estamos cometendo algum tipo de erro, equívoco, uma falha em relação a qualquer coisa. E a gente se colocar nessa posição que a gente pode errar e que a gente também pode aprender é muito importante. E isso vale para qualquer momento da nossa vida, mas quando a gente está se inserindo no início das nossas profissões, isso é muito valioso. Poder olhar para isso e levar isso para a vida toda profissional, né? É querer aprender, é querer escutar, é querer entender o outro. Isso é muito relevante. Então, independente do cancelamento, do debate que fizemos aqui, dessa estratégia, isso é uma coisa para viver no mundo, seja nas relações pessoais ou nas relações profissionais. Mas nas relações profissionais costuma funcionar muito bem o uso dessa postura, de que a gente sempre tem alguma coisa para aprender. A gente sempre tem algo para compreender melhor, porque a gente não existe uma verdade e existem interpretações disso, e a partir disso a gente pode, então, se colocar de uma forma mais aberta na relação com o outro. Então, né, é difícil dar um conselho, mas, enfim, não adianta ter diploma se não tem emprego, não adianta ter passaporte se não poder viajar. Não adianta ter título de eleitor se não tiver o direito de votar democraticamente. Não adianta ter RA, né? Se não, enfim, só o Estado de Direito é insuficiente.
Houve tempos que eu ia recomendar a resistência, mas eu estou a favor da resiliência. A resiliência, porque a gente tem que ser tático hoje, sabe? Estratégico. E o que é tático? Às vezes não dá para enfrentar o sistema nesse momento. Então a gente precisa se imunizar e plantar coisas para o amanhã. Porque às vezes, se você for bater de frente, você já morre. Então existem os monges e os delinquentes. Os monges são aqueles que se afastam. Eu não quero mais participar, vou ficar no meu claustro aqui. E os delinquentes, você amassa ali, né? Só que se eu virar monge, eu saí de cena, né? Fiquei em silêncio, me retirei, né? Então, a resiliência tem aquela característica. Apesar das adversidades, a gente pode encontrar brechas, pequenos espaços, que foi o que você falou, mas você não usou essa expressão do Habermas, você falou mundo cultural, mundo vivido, sabe? O mundo vivido ali, né? Porque o mundo sistêmico é meio perverso mesmo, sabe? E aí desencanta, precariza, sabe? Você perde a esperança, né? Não sonha mais, né? Mas assim, então a gente tem que votar taticamente, a gente tem que estudar taticamente, a gente tem que viver em sociedade taticamente. O que é taticamente? Usando estratégias, sabe? Hoje não dá para ir, não vou. E não só reproduzir. Tentar produzir também, porque a reprodução, ela mantém o mesmo status quo dominante, né? Então, um aluno emancipado só existe se tiver professor emancipado. Porque, às vezes, o professor dele não é emancipado, ele nunca vai se emancipar. Professor embrutecido embrutece, professor emancipado emancipa, né? O bom é emancipação, mas tem professores que não são emancipados. Quem são eles? Os que só reproduzem. Os que produzem têm características emancipatórias, né? Então, eu sugeria a resiliência, sabe? A inteligência, né? Recuar às vezes e tentar o exercício da imunidade. É um conselho desse professor que está quase aposentando. Gilmar. Bom, como que é conselho? Então, vocês, se quiserem levar, leve. Se não quiser, não tem problema também. E eu já vou discordar do Cláudio. Eu acho que vocês devem acreditar. Eu acho que vocês têm um papel muito importante, porque vocês vão trabalhar com aquilo que há de mais nobre, que é a linguagem, a fala. Jamais deixem de fazer as perguntas certas. Perguntem. E a gente precisa de pessoas que façam as perguntas certas. Não é porque todo mundo acredita que a Terra é plana que vocês vão escrever, fazer uma reportagem dizendo que a Terra é plana. Não, ou seja, a gente precisa ainda... e aí talvez eu discorde um pouquinho, porque há verdades que são... universais e necessárias. Ou seja, nem tudo é apenas uma questão de perspectiva. Então, acreditem naquilo que vocês forem escrever. Acreditem. Se vocês não acreditarem naquilo que vocês forem escrever, provavelmente os outros também não acreditarão. Então, comecem convencendo a si mesmos de que vocês estão escrevendo bons textos, de que vocês estão fazendo boas campanhas publicitárias. E boas campanhas publicitárias começam com o quê? Combatendo aquilo que muitos podem julgar como certo, como o sexismo, como o machismo, como o preconceito étnico-racial. Eu acho que vocês têm, e fazer isso, voltando à pergunta lá, é ir contra a maré, é remar contra a maré, é ser diferente. É ser diferente, ou seja, eu não posso dizer para vocês não acreditarem nos sonhos de vocês. Vocês têm que acreditar, e, acima de tudo, vocês têm que lutar muito pelo sonho de vocês. Pelo sonho de vocês, porque vocês são jovens. Vocês são jovens, vocês acreditam e vocês querem um mundo melhor. Primeiro, talvez para vocês, para os amigos de vocês, para os familiares de vocês, mas também para as próximas gerações. Então, eu acho que se tiver um conselho, e eu não sou muito bom de dar conselho, mas acreditem primeiro naquilo que vocês estão fazendo, no texto que vocês estão escrevendo, escolham as melhores palavras, às vezes elas não vêm tão fácil, escolham as melhores palavras, escolham as melhores imagens e se comuniquem de uma forma muito clara, se façam entender, se façam compreender, se façam entender no mundo cada vez mais complexo, no mundo cada vez mais plural.
Se não der certo, tente outra alternativa. Acho que é isso. Continue tentando, continue tentando. Eu acho que vocês aqui, né, que vieram conferir, né, essas falas, essas participações, eu acho que vocês receberam, né, todos nós, na verdade, né, porque a gente também, né, bebe das dicas de vocês, né, acho da oportunidade de realmente, né, de pensar o papel de vocês enquanto alunos, né, seja de comunicação ou de outra graduação também, né, e acho que desde a questão de sonhar, né, que o professor comentou, da resiliência que o professor comentou, né, de não desanimar, de seguir em frente, né, que o Gilmar comentou também, o fato da gente pensar que é um caminho, né, a graduação em si é um percurso, e lembra lá no começo do semestre, quando vocês, né, estavam pensando em vamos fazer o Debacon, o que vai ser o Debacon, né? Olha só, né? Vocês conseguiram fazer 2 noites aí de debates, né? Com diferentes convidados, com temáticas diferentes, então, né? Como se concretizou isso? E o fato de vocês também estarem aqui, né? Participando, assistindo, fazendo as perguntas, porque a gente sabe que vocês têm muitas indagações, porque isso é bom dos nossos estudantes, eles querem perguntar mesmo, eles querem tirar as dúvidas, querem, né, questionar, e isso é ótimo, né? Tanto na comunicação como em outras áreas também, já é um grande diferencial. Já mostra o quanto vocês aí querem realizar os sonhos de vocês. A gente está em 2026 e o Debacon ainda continua acontecendo, né? A universidade, ela é um espaço do diálogo, ela é um espaço do debate, e que bom que a gente está, né, através de ações como essa do professor Francismar, que na época, até lembrei, Francismar, tinha o professor Anderson, né, também, mas de professores que estão aí, né, auxiliando e buscando em vocês o diálogo, o debate, né, para que a gente nunca perca isso, né, as trocas, e que as trocas também não se encerrem aqui. Eu sei que vocês têm muitos outros questionamentos, muitas outras perguntas que, infelizmente, a gente não tem o tempo hábil para fazer isso, mas você sabe que os professores que estão aqui hoje, eles estão pelos corredores aqui da universidade, e tenho certeza, né, que se eles estiverem com tempo disponível, não estiverem na correria, eles vão, né, vão adorar conversar com vocês e tirar outras dúvidas também. Então, parabéns para você. Queria sugerir uma salva de palmas, né, para os convidados, para vocês. E obrigado, gente. Então, agradecemos aos debatedores, ao público, aos estudantes, organizadores, ao professor Francismar Formentão, ao Grupo Círculo de Conversa sobre Linguagem, Comunicação e Artes, GCC, e ao apoio institucional da Unicentro. Esperamos que esses debates inspirem nossas reflexões e fortaleçam o diálogo como ferramenta para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. Muito obrigada e boa noite. Muito bem.